Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Palavra Viva. E aqui neste devocional você recebe uma palavra de Deus, uma resposta à tua oração, amém? Glória a Deus pela tua vida que está aqui mais um dia louvando, adorando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Que o Senhor abençoe grandemente o seu domingo, que Ele abençoe a tua casa, a tua família, os teus projetos, os teus sonhos e que tudo te corra bem em nome de Jesus, amém? Vamos orar nessa hora, vamos agradecer a Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, para que Ele venha conduzir este domingo abençoado em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, Pai querido, Senhor, nesta hora, Pai, nós queremos louvar, agradecer e exaltar a Ti, por tudo que o Senhor tem feito e realizado, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, Pai, por nos sustentar, Pai, por mais uma semana, Pai, e eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez na semana que se passou, pelos milagres, pelos livramentos, pelas portas que o Senhor abriu, pelas curas sobrenaturais que o Senhor realizou, Pai. Mais uma vez nós provamos, Pai, da tua bondade, da tua fidelidade, e eu sei, Senhor, que o Senhor tem muito mais para fazer e para realizar nas nossas vidas. Por isso, nessa hora, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, tudo aquilo que impede, Pai, o teu agir, o teu operar, o teu trabalhar, tudo aquilo que a gente faz que entristece a Ti, Espírito Santo. Nos perdoa nessa hora, em o nome de Jesus, e opera o teu querer e a tua vontade nas nossas vidas. Pai, eu quero te apresentar os cultos de hoje, Pai, diante de ti. Abençoa a igreja de Guarulhos com toda a sorte de bênçãos, a igreja do Jaçanã, cada membro, Senhor, da igreja apostólica Palavra Viva, Pai. Alcança com teu poder, com a tua graça. Derrama, Pai, da tua unção sobre a vida de cada líder de departamento, cada ministro, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pastor, Senhor, com toda a sorte de bênçãos, os missionários, evangelistas, profetas, Pai, em nome de Jesus, toda a liderança da igreja abençoa com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus, e eu peço, Pai, derrama uma porção de graça, uma porção de poder, uma porção do Teu Espírito Santo, sobre aquele que está ouvindo este devocional nessa hora, que está orando junto comigo, em nome de Jesus, alcança com o teu poder, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode fazer além do que pedimos ou pensamos, e sabemos também que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Por isso, Pai, vá na nossa frente, abrindo caminho para nós passarmos, tirando todo impedimento, toda pedra de tropeço, coloca por terra em nome de Jesus. E eu peço nessa hora, Pai, teu povo está com um caderno de oração, clamando a Ti. Cada pedido de oração que está neste caderno, eu peço, alcança, Senhor. Alcança os enfermos nessa hora. Eu agradeço a Ti pelas curas, pelos milagres que o Senhor tem feito. Quantos sinais da Tua bondade, Pai, nós temos visto, nós temos vivido. Por isso eu sei, Pai, que o Senhor fará muito mais, Pai. Por isso conclua a obra que o Senhor começou na vida de cada um dos Teus pequeninos, em nome de Jesus, derramando uma porção especial de cura, uma porção sobrenatural, Pai. O Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que faz milagre, como a Tua palavra diz, o Senhor foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente, Pai. Por isso eu peço a Ti, faz milagre outra vez na vida do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, alcança aqueles que estão aflitos, angustiados, abatidos, entristecidos, e mostra, Pai, que a vida vale a pena ser vivida, Pai. Quantos andam aí chorosos, Pai, desesperados, falando que não adianta mais lutar, que não adianta mais fazer nada, que a história já acabou, que já está tudo perdido. Ah, Senhor, quem dá a última palavra na nossa vida é Tu, Pai. Por isso que os Teus pequenos vivam o sobrenatural. E neste dia eu peço, Pai, fala conosco, conduz a palavra, Pai. É apenas um devocional, nós estaremos na Tua casa para receber a Tua santa palavra, mas eu peço a Ti, fala conosco também neste momento, Pai, e abençoa a nossa vida com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus.
Amém, amém, glória a Deus, amém. Deus te abençoe. A palavra de hoje está em Abacuque, glória a Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra. Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Amém? Glória a Deus. Só até aí por enquanto. E essa é uma palavra que o Senhor ele quer falar conosco nesse dia sobre o tempo da promessa. Quando o Senhor fala algo, quando o Senhor libera uma palavra sobre as nossas vidas, é porque ele já está gerando algo novo, é porque ele já desejou realizar algo grandioso na nossa vida. E Abacuque, ele estava num dilema, ele estava revoltado com a situação que estava acontecendo, e ele pediu a Deus para punir Judá. E o Senhor diz que planejava fazer aquilo usando os babilônios para isso. Porém, Abacuque, ele, por um determinado momento, ele se opôs a Deus porque Deus queria usar uma nação ímpia para executar a sua justiça para o povo de Deus. Porém, o Senhor disse que a Babilônia também seria punida, que os ímpios também seriam tratados pelo Senhor. E muitas vezes nós olhamos, né, como as pessoas costumam falar, parece que sempre a grama do vizinho ela é mais verde que a nossa. E não é assim. Muitas vezes as pessoas elas vivem uma vida de aparência, elas mostram para os outros aquilo apenas que elas querem mostrar. É igual às redes sociais, as pessoas elas postam apenas aquilo que elas querem nas redes sociais. É por isso que o Senhor ele pediu, e eu entendo dessa forma nesse dia, para Abacuque escrever a resposta do Senhor em digamos assim, um outdoor, para que quem passasse correndo pudesse enxergar a promessa, pudesse contemplar o que o Senhor ia fazer. Sabe por quê? Porque há momentos na nossa vida, na nossa caminhada, em que parece que Deus ele se calou, em que ele deixou de falar. Mas não é porque Deus se calou, irmãos, que de fato ele não está trabalhando. Você ora, você busca, você semeia, você permanece, e parece que o Senhor continua em silêncio, mas o Espírito Santo ele te trouxe neste devocional aqui para te lembrar: Deus não se esqueceu daquilo que ele te prometeu. A promessa não morreu, o Senhor está trabalhando, e o tempo da promessa não é o tempo do homem, é o tempo designado por Deus. Você pode chorar, você pode murmurar, você pode reclamar. A única coisa que vai acontecer quando você murmurar é Deus atrasar a promessa, Deus adiar a promessa, porque ele vê que a gente não está com paciência. O que a palavra fala? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, ele ouve o nosso clamor, mas ele age no tempo dele, porque o relógio do céu é diferente do relógio da terra. A promessa, ela está sendo gerada. Mas não é porque Deus não está falando nada que ele não está trabalhando. Ele está te preparando para viver essa promessa. Ele está te preparando para viver esse milagre. Abacuque, ele estava indignado, ele estava angustiado, porque ele olhava para o cenário que o povo estava vivendo e ele via, irmãos, ele via injustiça, ele via caos, ele via desespero. Mas o que Deus responde para Abacuque? A visão aguarda um tempo designado. Ou seja, o que Deus mostrou vai se cumprir, só que vai se cumprir no tempo certo. E é nesse tempo de espera que o Senhor molda,
que o Senhor trata, que o Senhor trabalha na nossa vida. E há promessas que não se cumprem antes, porque eu e você ainda não estamos preparados para sustentá-las na nossa vida. Como eu sempre costumo falar, Deus ele não te dá algo para te destruir. Primeiro ele nos molda para nos tornar digno daquilo que ele nos prometeu. É isso que ele fala para nós. Ele está nos moldando. Ele está me moldando e ele está te moldando. O que parece demora para nós é Deus agindo na nossa vida. Eu não sei você, mas quantas vezes eu fiquei aflito esperando uma resposta de Deus e aparentemente Deus ele não falou nada. Mas no de repente dele aconteceu o milagre. Enquanto a gente está pensando que Deus está atrasado, Deus ele está alinhando todas as coisas no mundo espiritual. E é por isso que muitas vezes ele fica em silêncio, porque se ele mostrar tudo para nós, a gente consegue atrapalhar o teu agir. A gente consegue atrapalhar o agir dele na nossa vida. E a promessa de Deus para nós, ela não falhará. O que a palavra fala? Eu li a Nova Versão Transformadora, ela fala, esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. E tudo se cumprirá. A Nova Versão Internacional fala assim, ela fala do fim e não falhará. Ou seja, o que ele prometeu vai acontecer exatamente como ele disse. Porque a promessa de Deus não é um desejo humano, é um decreto de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. A promessa que Deus faz não é porque a gente é bonitinho, não é porque a gente é lindo. É claro que nós somos os lindos de Jesus, amém? Mas não é porque a gente merece, é porque o favor do Senhor alcança a nossa vida. E mesmo que o cenário diga o contrário, a palavra do Senhor ela permanece firme, ela permanece imutável, ela permanece eterna. Tem dois trechos que falam acerca da palavra do Senhor que eu gosto muito. No Novo Testamento fala, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras permanecerão. O Senhor Jesus disse isso. E em Isaías fala que a palavra de Deus não voltará para ele vazia antes de cumprir o propósito a qual ela foi liberada. Olha que certeza que o Senhor está te dando nessa hora. É palavra, não é o Rodrigo que está falando. Não é o homem que está te prometendo. A Bíblia não é uma caixinha de promessas, ela é a palavra de Deus, é a vontade de Deus escrita para a nossa vida. E Números 23 diz algo muito poderoso. Fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deixa eu te dizer algo neste dia, quando Deus libera uma palavra, ela não depende do tempo, ela não depende da economia, ela não depende do governo, ela não depende das pessoas, ela depende apenas do Senhor. Então, em nome de Jesus, creia tão somente nele neste dia. A palavra continua falando. Se parecer que demora a vir, espere com paciência. E aqui está o ponto mais difícil. E é aqui que o Senhor pega muitos de nós. O tempo da espera. Mas é na espera que nós aprendemos. É na espera, irmãos, que a nossa fé ela é aperfeiçoada. Enquanto você espera, Deus ele está trabalhando. Enquanto você ora, o céu está se movendo. Enquanto você permanece fiel, Deus te prepara para viver o sobrenatural. A palavra do Senhor também fala, eu sou o Senhor, e na hora certa farei acontecer depressa. Então entenda, o tempo de espera nunca é um tempo perdido. O tempo de espera é um tempo de transformação. Você que crê nisso, coloque aí nos comentários. No tempo que eu estou esperando, estou sendo transformado pelo Senhor.
Em nome de Jesus, esse tempo de espera não é em vão. E hoje o Espírito Santo te diz: eu sou Deus que cumpre promessas. O que você viu em oração, o que você ouviu em profecia, o que você sentiu no teu coração quando você orava em secreto, vai se manifestar em nome de Jesus, porque o Senhor está falando. Eu estava apenas preparando o ambiente, o tempo da dor está terminando e o tempo da colheita está chegando. Você vai colher e vai colher muito em nome de Jesus. O tempo da promessa é chegado e o céu está movendo ao teu favor, o céu está se movendo ao teu favor em nome de Jesus. Então descansa o teu coração, sela essa palavra na tábua do teu coração e envia para um amigo, para um irmão que precisa de um direcionamento de Deus, amém? Deus te abençoe. E em breve estou de volta com mais um devocional Palavra Viva. Um abraço.